Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto novo, certo? No segundo módulo mesmo. Números positivos, números negativos, certo? Gostaria muito que vocês pegassem o livro aí, colocassem aqui na página 126, por gentileza, para a gente acompanhar aí esse assunto novo. Coloquem terceira avaliação, certo? Sexta-feira, né? Então vamos lá. Números positivos e números negativos. Depois eu passo para o quadro aqui, que eu fiz a primeira e a segunda questão ali, para a gente entender melhor, certo? Praticar, né? Então, Vanessa mora em um município de Gramado. O seu primo Lucas no município de Pelotas, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Observe a conversa entre eles. Aí coloca aqui: oi prima, como está o tempo aí em Gramado? Aqui em Pelotas esfriou muito, o termômetro está marcando 4 graus abaixo de zero. Então ele está mostrando que eu tenho menos 4 graus aí em Pelotas, certo? Aí ele diz o seguinte: 4 graus, lê-se 4 graus Celsius. Sabemos que esse C é uma simbologia para o nosso grau. Oi Lucas, aqui em Gramado a temperatura está mais alta, o termômetro está marcando 4 graus positivo, tá? Então veja pessoal, a referência, quando se trata de número negativo, ele coloca um menos na frente do número. E quando se trata de números o quê? Positivos, mesmo que não venha um mais lá na frente dele, ele está falando de um número aí positivo com um mais invisível, certo? Então, note que as duas cidades, os termômetros marcam 4 graus Celsius e a outra está representando um abaixo de zero e um acima de zero. Então, menos 4 e mais 4 graus centígrado. Na página 127, nós vamos ver aí a leitura dessa tarja amarela. Os números positivos são acompanhados ou não pelo sinal mais na frente. Então, professora, na atividade teve lá o 8. Esse número 8 ele é positivo, já que não vem nada na frente? Sim. Invisivelmente, ele está sendo aí um número positivo, como podemos ver, mais 125, 2/3 sem sinal nenhum, mas ele é positivo, 2,38 positivo, 3 inteiros e meio e raiz quadrada de 3. Então, todos esses números citados no exemplo, ele é um número positivo por não ter sinal nenhum na frente, tá? Os números negativos, por obrigatoriedade, ele tem que vir sim um sinal aí do negativo. São acompanhados pelo sinal menos. Esses números são menores do que zero, né? Então, menor do que zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e aí vai. O zero é um número que não é nem negativo e nem positivo. Ele é como se fosse um centro de referência. Então, eu tenho zero aqui no meio, para a minha direita positivo, para a minha esquerda negativo, ok? Ele fala aqui também a respeito de temperatura. Então, ele diz assim: na temperatura de 0 graus Celsius, sobre determinadas condições, ocorre a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, ou seja, ocorre a formação do gelo. Para indicar temperaturas acima de zero, usamos números positivos. Para indicar temperaturas abaixo de zero, usamos números o quê? Negativos. Não é isso? Então, nós vamos aí agora, gente, para a página 129, certo? Onde ele fala de altitudes. Né? Vamos aí para a página 129. A altitude 0 é considerada ao nível do mar. Para indicar altitudes acima desse nível, usamos números positivos e para indicar altitude baixa desse nível, usamos números negativos. Então, vocês estão vendo aqui essa montanha, né? Daqui, do meu nível do mar para cima, a altitude, né? Lá do nível do mar para baixo, a altitude negativa. Para baixo, então, tudo que é o ser aquático, né? Ele vai estar na parte submersa.
ele vai estar no negativo, né? E um alpinista, vamos supor que esteja escalando aqui esse morro, ele vai estar na sua altitude positiva, ok, pessoal? Saldos bancários, chegou a parte boa, dinheiro, né? Saldo bancário é a quantidade de dinheiro que um cliente tem em sua conta bancária. Se o saldo estiver positivo, significa que o cliente tem dinheiro na conta. Caso esteja negativo, indica que ele está com pendências em sua conta, ou seja, está devendo certa quantia ao banco. Se o saldo estiver nulo, ou seja, R$0, né, significa que o cliente não tem dinheiro na conta e nem deve ao banco também. Então, toda vez que, vamos supor, a gente vai comprar uma recarga para o celular. Quando a gente compra, nós estamos creditando. Quando começamos a utilizar, nós estamos fazendo débito, dívida, não é isso? Eu tenho uma conta na cantina de R$15 de lanche, então eu tenho um saldo negativo na cantina, né? Mas aí se eu chego e falo assim, eu vou pagar com R$20, esses 15, deixa 5 de crédito para mim, então depois ainda vou abater os 15 da dívida e ainda sobrou 5 de crédito, né? Lá, às vezes não é assim, né? Às vezes a pessoa, ela compra uma passagem aérea, ela não pode por algum motivo viajar por aquele momento, então ela tem um crédito de passagem porque ela ainda não viajou, não embarcou, certo? Então são várias situações do dia a dia que nos coloca nesse momento aí de questão de números positivos e negativos. Na página 130, que é a nossa atividade, escreva a temperatura registrada em cada termômetro. Então, vocês vão visualizar, pessoal, aqui, ó, o que interessa é essa bolinha que está aqui. E vocês vão ver quantos graus tem o termômetro. Letra A, eu tenho 20, mais quantos tracinhos? 3. Então, eu tenho 23 graus Celsius. Na letra B, eu tenho visivelmente aí menos 10 graus Celsius. Tá? Na letra C, eu tenho 20 mais quanto? Menos 23 graus Celsius. E na letra D, eu tenho exatamente quanto? Se eu contar os tracinhos chegando, né? Do vermelho para cima eu vou obter 7. Então, eu tenho 7 graus aí positivo. Da vermelhinha para cima, tá? Vou ter 7 tracinhos no termômetro. Na segunda questão, ele diz aí, veja a seguir o extrato bancário de Marcelo referente ao mês de julho de 2018. Então, nós temos um histórico, onde eu tenho um saldo anterior, que foi positivo, de R$135. Eu tenho um depósito de 560, então já somou, né? R$560,40 mais R$135,80. Aí eu tenho um cheque compensado no valor que ele estava devendo. Aí ele estava devendo R$590. Então, dessa somatória, menos o 590, sobrou 75. Compra com cartão, R$249. Então, aí eu tenho um saldo de 68. Aí, na letra A, ele pergunta, qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Qual foi o maior, né? Qual foi o maior valor descontado? Então, descontado, ele vai ser cheque compensado no valor de R$590, tá? Na letra B, em qual dia foi registrado o maior crédito? No dia, vocês vão ver a data aí, no dia 5/7, que depositou R$560,40. E qual era o saldo bancário de Marcelo no final do dia 16 de julho? Então, ele tinha, como eu disse a vocês, ó, eu botei até o cálculo aqui, vou até colocar para vocês visualizarem, ó. Eu tenho R$135,80 mais 560,40. Formou 696,2. Depois, ele pegou 696,2 e subtraiu de 590, que foi aquele tal do cheque. Ficou R$106,20. Depois, R$106,20 mais 75.
181,20. Então, o seu saldo bancário ficou R$ 181,20. Ok, pessoal? Então, aí, vocês vão fazendo a página 131 e a página 132. A terceira, ele só quer saber se esses números ficam positivo e negativo. No ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, com aproximadamente 2.994 metros de altitude. Então, esse 2.994, ele vai ficar positivo ou negativo? Se ele vai ficar na altitude? É só isso, certo? Só isso mesmo. Na quarta, a respeito dos andares, né? Quinta questão é só uma leitura de gráfico também. E tem a sexta, que vocês, em seu caderno, elaborem um problema usando como referência a imagem abaixo. Então, fez calor em determinada cidade, fez frio em determinada cidade, vocês vão usar aí a criatividade de vocês, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até breve.